Então, hoje eu fiquei de pensar com vocês as questões concernentes, claro, em sentido de abertura, nunca de fechamento do que quer que seja, sobre os horizontes, percalços, dilemas, aporias que estão como que implicados nas noções correntes adquiridas no desdobrar do tempo, no que diz respeito às noções do saber quanto do crer. Esse sentido ele é longínquo, desdobrável, né, durante um bom tempo na tradição filosófica, quanto nas repercussões históricas, através da maneira como essa cisão e, ao mesmo tempo, a tensão existentes estabeleceram vias que foram sempre pensadas, ou predominantemente pensadas, como vias inconciliáveis, como se água e óleo, né, não se aproximassem de qualquer maneira, de qualquer modo. E é importante entender que a problematização diz respeito não só ao campo da fé, mas igualmente no campo da ciência. A gente precisa entender que há sentidos fundamentalistas quanto extremados nas duas perspectivas. E é importante que a gente entenda que, ao tratarmos disso, a solução não é fácil, as questões são fundamentalmente tensivas, os limites quanto os pontos de contato e distanciamento são muito porosos quanto refratários. Então, eu teria a dizer, basicamente, que para quem veio hoje aqui buscar, a partir da minha fala diminuta e precária, algum tipo de resposta suficiente, de antemão ficaria com a necessidade de dizer que sairemos frustrados, porquanto são duas noções vivamente importantes, mas ainda em abertura, tudo bem? E é muito interessante a gente pensar igualmente a esse respeito. Agora, é importante que a gente entenda que essa ramificação ela vem de tempos remotos, de tempos bastante distanciados, desde a época em que tínhamos uma modalização do pensamento ainda incipiente, naquele construto, naquele contexto grego, né, dito clássico, em que lá na antiguidade o que tínhamos? O que tínhamos era a experiência do mito, como uma experiência fundante por onde o ser humano buscou preencher sentidos existenciais no campo das suas demandas, no campo das suas necessidades, no campo das suas urgências, e, portanto, o mito era um modo muito exemplar e, ao mesmo tempo, penetrante para que o sujeito pudesse vestir ou investir de sentido o seu campo de apreensão do mundo. Mas depois a gente viu, né, todos nós aqui já acompanhamos a passagem do mito, né, as teogonias, perdão, para o campo da razão, né? Então, o que acontece? As teogonias, depois cosmogonias, né, retro e reciprocamente atualizáveis, no campo da razão agora vai assumir a configuração das cosmologias. Nós vimos isso. Lembram disso ou não, hein, gente? Já falamos disso em outras oportunidades. Então, essa passagem, ela é sobremaneira importante, ela é significativa, por quê? Porque ela tende a conferir já dois campos tensivos e, ao mesmo tempo, coexistentes, presentes, marcantes, e que atravessaram a experiência humana, né, de uma maneira absolutamente, digamos assim, marcante,
incrustado mesmo em todos os modos de apreensão, de consideração e compreensão do mundo, quanto do sujeito na relação consigo próprio, né? Então, o que a gente tem? Nas teogonias, cosmogonias, um passado imemorial, lembram disso? Longínquo, fabuloso, as genealogias imaginativas, tudo bem? Que expressam o quê? As rivalidades ou as alianças entre forças divinas sobrenaturais e personalizáveis, né? E personalizadas, no caso, né? E que vão ser configuradas através de narrativas firmadas em protocolos de crença e de confiança. Então, o campo da fé é sobremaneira assinalado por esses caracteres. No caso grego, os exemplos mais marcantes, nós poderíamos marcar as teogonias do Hesíodo, poderíamos marcar a Odisseia ou a Ilíada do Homero, né, como modos míticos por excelência na configuração de uma visão de mundo pela perspectivação imaginativa ou propriamente mitológica. Do outro lado, no campo das cosmologias, aqui já num horizonte mais interessantemente filosófico, o que nós vamos encontrar nessas cosmologias são, sobretudo naquilo que a gente chama, né, convenciona chamar de pré-socráticos, nós vamos encontrar uma explicação racional fundante, né, explicação racional fundante, e essa tendência à racionalidade, né, vai propor ou vai se marcar como uma recusa de explicações pré-estabelecidas. Bem, então vai ser recusada o sentido teogônico ou cosmogônico ou mitológico propriamente. E agora a filosofia pelas suas cosmologias tenderia a produzir agora uma vocação para que o sentido do mundo se exigibilizasse pela via não mais das narrativas imaginativas ou míticas, mas agora a partir de uma parenética, de uma construção, toda ela bastante desenvolta no campo do discurso, que se vale pela via da argumentação e do debate, tudo bem? Por onde a razão se insinua e vai a pouco e pouco assumindo um condensado papel, né, de relevância, de articulação e de protagonismo. Então, nesse sentido, a argumentação, o debate filosóficos vão se movimentarem na conformação de uma visão de mundo em que se nutre com a pretensão de uma capacidade de generalização para que a universalidade do mundo, o cosmos, no sentido de uma harmonia, fosse alcançada através das perquisições racionais fundamentais por onde nós pudéssemos inteligir a experiência por prismas ou por sínteses fundamentalmente racionais. Tudo bem? Até aqui? Tranquilos? Hein, gente? Agora, o que a gente vai ter que pensar também, né? Eu acho que é válido também pensar que quando se trata desse tipo de análise ou de olhar em separado dessas várias perspectivações, é importante entender que o caráter da fé, quanto o caráter da razão, digamos assim, nas suas bases, dadas a partir de horizontes e vieses diferenciados, a fé se firma como uma confiança, né? Como um atestamento de confiança em uma promessa. E, no geral, a fé ela se substancia nessa base de confiança dessa promessa. Para quê? Para que haja aquilo que se entende por crença, no sentido, primeiro, ou mais reverberativo
da palavra. O que vem a ser isso, né? O que vem a ser, como é que a gente pode pensar a crença, por onde a fé vai ser validada, e depois a gente vai ter que pensar também se a ciência pode ser pensada ou o saber pelo mesmo nível de uma crença, não numa equivalência, mas numa proximidade de sentidos, de que, como é que a gente pode pensar a perspectivação do que seja a crença, né? É claro que tudo depende do recorte que se faça. Nós, outros, falamos de um lugar histórico. Então, nenhum saber é desinteressado e sem motivo. Claro, no nosso lugar histórico, de sujeitos do século XXI, nós tendemos a investir estes termos de caracteres e sentidos muito, né, confortáveis em relação à tradição que nos legou, né, as suas acepções a respeito disso. Mas, se buscarmos a ideia ou a perspectivação que nós outros somos filhotes de um iluminismo, né? Se você pensar do século XIX para cá, a perspectivação ela é tributária de uma motivação, de uma razão da Aufklärung, tudo bem? De um iluminismo subjacente. Então, seria interessante a gente entender como é que essa ideia foi se conformando para que nós chegássemos no nosso aqui e agora. Então, eu proporia a gente tentar pensar ou recuperar esses aspectos, esses vários sentidos, para que a gente possa entrar num acordo de entendimento a respeito dessas noções que são muito elastecíveis quanto fluidas, né? A depender da mentalidade que se invista desse tipo de reflexão ou de preocupação. Agora, de antemão, o que a gente pode dizer? A gente pode dizer algumas coisas. A gente pode, por exemplo, definir crença. Qual é a ideia que se tem do que seja uma crença? No geral, se tem a noção de que a crença é a adesão do espírito, né? A adesão do espírito é o quê? Há uma proposição que é considerada verdadeira. Então, a gente vai pensar uma crença como uma adesão do espírito em relação a proposições consideradas ou subjetivamente tomadas como verdadeiras. Então, se crença é uma adesão do espírito a partir da consideração de proposições verdadeiras, é claro que essa palavra pode se elastecer sob variados aspectos. Então, alguns propõem a ideia de que há vários tipos de crença, tudo bem, não? Claro, conforme a natureza da proposição a qual damos o nosso assentimento. Agora, a que se falar, portanto, é possível de se falar em crenças filosóficas? Sim. Né, como a crença na razão, a crença na perfectibilidade humana, tudo bem? São crenças que têm uma base filosófica, né, por excelência. Podemos crer, né, por exemplo, no progresso material, no progresso moral da humanidade, né? Então, são crenças, em algum sentido, de algum estatuto científico, né? A crença no progresso, a crença na razão, a crença numa desenvoltura, num desenvolvimento tecnicista, num desenvolvimento tecnológico, numa maioridade de uma razão que possa promover o sujeito a horizontes que exequibilizem um futuro de bem-estar, de harmonia, um futuro todo ele bastante positivo e grandiloquente. No século XIX se dizia muito isso, inclusive da base, né, de perspectivações cientificistas. Então se acreditava que a razão habilitaria o sujeito a um desenvolvimento ímpar no campo industrial, no campo tecnológico, no campo da produção de benesses a benefício do próprio ser humano, e etc, etc. Há um otimismo da razão nesse momento, tá? Mas sempre em horizontes de uma esperança, de uma expectativa, ou, portanto, num horizonte de crenças na exequibilidade de tal contexto.
Então, há crenças que a gente pode chamar de crenças religiosas, crenças filosóficas, quanto crenças científicas. Tudo bem, não? Então, a palavra crença pode ser aplicável a esses vários horizontes. Tá claro isso? Tudo bem, gente? Tem sentido isso que eu estou dizendo ou não? Pode-se falar de crença na razão? Pode-se falar da crença num horizonte religioso? Pode-se falar de crença num tecnicismo que vai promover o ser humano a um outro patamar existencial? Todos nós estamos muitas vezes mobilizados por isso. Hoje somos assediados pela abertura de uma inteligência artificial que nos anteciparia na solução e na produção de pensamentos que estão, inclusive, à revelia de nós outros, muitas vezes. Está claro isso ou não? Então, é muito interessante se pensar que a crença em si é um termo não só redutível ao viés ou ao cariz religioso, mas pode ser abarcável e aplicável tanto a perspectivações filosóficas quanto científicas. Tudo bem? Essa é a ideia que eu quero primeiramente problematizar. Tá claro ou não? Agora, é importante notar que também se pode falar de crenças políticas. Também a gente pode elastecer esse sentido e falarmos, por que não, de crenças políticas. A gente pode aprovar ou desaprovar uma ideologia. Nós podemos aprovar ou desaprovar um regime, um governo, um líder, né? Então, há crenças políticas que também estão na base das considerações do modo de ser humano, inclusive na modernidade, né? Há quem acredite, por exemplo, que o mundo marcha para o socialismo. Há quem acredite, por exemplo, que o capitalismo é o reino da liberdade, é o reino da abundância. Tudo bem, não? Tem para todos os gostos. O que vocês acham? Então, há modos ideológicos de se mobilizar o sujeito, inclusive na sua concepção sociopolítica, histórica, portanto, na maneira como ele se expressa e se valida enquanto sujeito, enquanto cidadão, na sua conformação de mundo, ou no leque de expectativas dessa conformação de mundo. Tudo bem, gente? Então, a gente consegue pensar esse elastecimento possível. Mas a gente pode, no geral, tentar pensar, lógico, para facilitar aqui o nosso percurso, já que a ideia é complexificar, mas também, de algum modo, traduzir algumas noções, a gente pode pensar as questões em sentido dual, né, propriamente. Podemos pensar as crenças religiosas, como no geral se convenciona pensar, ou, igualmente, pensarmos as crenças científicas. Então, de que maneira nós outros nos situamos e nos mobilizamos em torno dessas duas noções? Como eu disse, o nosso horizonte é tributário da mentalidade iluminista, como eu disse anteriormente. Lá na Enciclopédie Française, tudo bem, não? Lembra dos enciclopedistas? Hein, gente? Vocês se lembram disso? Não, 1751, acho que é a primeira edição da Enciclopédia Francesa. Quando vamos à Enciclopédia e a gente procura a palavra crença, croyance, tudo bem? A palavra crença, me perdoe o francês, meu francês é muito ruim. Mas quando você vai lá na Enciclopédia Française, o termo croyance, né, croyance, busca o quê? Busca, em algum sentido, replicar uma ideia que vem desde a escolástica, em que o enciclopedista, claro, em muito sentido, claro, bebendo nas suas fontes daquele iluminismo, ele vai tentar dizer que a crença é baseada no testemunho, né? É o consentimento dado pelo espírito a uma proposição que retira sua força
da autoridade de quem anuncia. Tudo bem? Então, a crença é baseada no testemunho, é uma crença de natureza religiosa. Então, a crença baseada no testemunho é o consentimento dado pelo Espírito a uma proposição que retira sua força de autoridade de quem? De quem a enuncia. Então, a crença religiosa, ela tende a conferir uma auctoritas, uma autoridade, uma confiança irrestrita numa palavra tomada como sagrada, ou num interlocutor tomado como sagrado, um profeta, né, um apóstolo, um discípulo, um pai da igreja, etc. Então, toma a palavra desta figura sacralizada como um atestamento inconteste, portadora de uma verdade, diante da qual, né, o fiel se posta de uma maneira assente, de uma maneira passiva, de uma maneira a aceitar in totum o testemunho daquela palavra. Tá claro ou não? Essa é a palavra religiosa. Por isso que envolve muito a fé com a ideia de emuná. No hebraico, emuná quer dizer confiança. Tudo bem, não? Então, existe uma confiança. Então, a fé é uma validação testemunhal de confiança numa palavra de um autor estabelecido do passado. Então, você toma o texto do passado e acha que aquela promessa que está posta ali tem toda a razão de se confirmar a posteriori, ou seja, daqui a algum tempo, né? Ou seja, após a morte. Tá claro ou não? Então, o religioso, ele tende a oferecer o seu assentimento, a sua adesão tácita, por uma confiança irrestrita numa sacralização que ele tributa como essencial, como fundamental. Tá claro isso, gente? Então, é essa ideia de uma crença baseada no testemunho. Mas há também a crença baseada no objeto. Essa é a crença propriamente científica. Que é então, a crença baseada no testemunho é religiosa. A crença baseada no objeto é, ao contrário, o quê? É o assentimento dado pelo espírito a uma proposição que exprima de modo claro e distinto, aqui parece a expressão do Descartes, né? A relação de conveniência ou inconveniência entre o sujeito da proposição e seu atributo. Então, por exemplo, se eu digo 2 e 2 são 4, o que a gente tem com clareza aí? A relação de conveniência entre o sujeito da cópula, 2 vezes 2, e o atributo 4. Tá claro ou não? Então, é uma espécie de crença baseada no objeto. O tipo da crença religiosa, o primeiro tipo, né, é o que a gente entende por fé. A fé é a adesão firme do espírito a uma proposição vivida subjetivamente como verdadeira. Isso é fé. É uma vivência subjetiva de adesão do espírito. Tá claro isso ou não? É uma vivência subjetiva de adesão do espírito. E eu gosto dessa ideia de fé, né, como uma vivência subjetiva de adesão do espírito, porque a gente vai ter que pensar que uma fé é aquilo que nos move por dentro. É aquilo que nos move por dentro. Você se lembra que Jesus falava da fé que move montanhas? Mas é uma montanha interior, tudo bem, gente? É uma fé que te mobiliza por dentro. Se a fé não te mobiliza por dentro, ela é uma fé de aparências, ela é hipocrisia. Tem muita gente que fala, eu tenho fé, mas não muda nada, não se modifica em nada, você concorda? Permanece o mesmo. Esse não está sendo mobilizado, é o hipócrita. O hipócrita é uma fé de verniz. Ele diz ter aquilo, ele fala daquilo, mas as suas ações estão distanciadas daquilo. Então a gente chama isso de hipocrisia.
Então, uma vivência por dentro é aquela que tende a te mobilizar, transformando, né, na direção de uma, né, de um valor, de uma convicção. Agora, essa fé, ela não pode ser demonstrada, né? Logicamente, matematicamente, como diria o Spinoza, mor geométricos, né? Não pode ser comprovada empiricamente. Então, essa fé religiosa, ela não tem base empírica, ela não tem necessariamente uma base lógica, porque ela depende inteiramente da autoridade de uma pessoa ou instituição. Lembram da auctoritas? Então, é o ser que é adesa a um tipo de pensamento pela sacralidade de um testemunho, de uma palavra escrita ou de uma figura sacralizada como profeta e etc. Então, nesse sentido, é importante que se entenda que a fé está na base de uma auctoritas e logo estabelece uma relação assimétrica entre os envolvidos. Qual é a relação assimétrica? Alguém que manda através de mandamentos. Tudo bem, gente? O que é mandamento? É mandar fazer. E você, para ser pensado como um religioso que atende ou corresponde ao mandamento, o que você precisa fazer em troca? Para o mandamento, se exige a correspondência de uma obediência. Para um mandamento, se exige a correspondência de uma obediência. Então, o que o religioso precisa fundamentalmente para ser visto como tal, ou para ser investido, né, como tal? Ele precisa estar investido do caráter de obedecer. Tudo bem, não? Ele precisa obedecer. Ele precisa se render à auctoritas, a essa autoridade. Tudo bem? Tranquilos até aí, gente? Qualquer coisa, abra o microfone, falem à vontade. Eu estou aqui para conversar. Agora, o que é legal? O que é legal? Nesse sentido, a crença ela é investida de um conteúdo subjetivo, né? Essa vivência subjetiva tomada como verdadeira, enquanto que a segunda, a crença no objeto, ou baseada no objeto, pertence ao que se entende ou se convenciona entender sob o domínio da ciência. Então, por exemplo, no domínio da ciência, nós temos de tomar qual é o horizonte por onde o nosso assentimento se valida ou se firma. No caso da crença no objeto, a gente tende a testar esse objeto empiricamente, logicamente. Tudo bem, não? Então, nós vamos tentar criar um repertório teórico de validação daquele conteúdo. Há quem propõe, é claro, que tanto na crença, nem na crença pela fé ou na crença factual, nós não podemos estabelecer uma equivalência justa, já que os procedimentos são de naturezas diferentes. Tá claro ou não? Um é um assentimento tácito e passivo via obediência. O outro é um assentimento lógico e empírico via conhecimento. Então, não dá para se fazer uma equivalência. Há horizontes distintos de natureza. Tudo bem, gente? Mas, ao mesmo tempo, é importante se entender, né, que o consentimento fundados na razão e na experiência, ele tende a se revestir de conteúdos mais sólidos de efetivação. Né? Conteúdos mais sólidos de efetivação. Sólidos porque, obviamente, apoiados na empiria, apoiados na facticidade do mundo ou do concreto. Tá claro ou não? Agora, é importante entender que essas duas vias, elas são intercambiáveis no plano da experiência humana.
Quantos de nós aqui validamos conteúdos por uma via quanto pela outra? Sim ou não? Vocês não validam vários conteúdos por confiança? Eu costumo falar isso para os meus alunos. Eu falo assim, vocês têm fé que eu sou um professor de literatura? Vocês têm fé, porque ninguém me pediu que eu mostrasse o diploma. Eu entrei aqui, me apresentei como professor de literatura e vocês aceitaram. Vocês acharam plausível o argumento literário, vocês acharam plausível, né, a descrição dos poemas, vocês acharam plausível, né, mas acharam plausível, acreditaram em mim, não me exigiram provas. E nós fazemos isso muitas vezes, tudo bem ou não? Hein? A Miriam entrou no avião, foi para a Europa, né? Quando ela entrou na portinha do avião ali, foi cumprimentada pelo comissário, pelo piloto, né? No geral eles ficam ali, né, muito educados e cumprimentando a gente. Você não pediu ali a carteirinha ali que eles têm a habilitação para pilotar aquilo. Você confiou, né? Que a empresa tenha feito o filtro desejável para habilitar e para aceitar quem estivesse na condição de desempenhar aquele papel. Porque a gente não consegue também ficar exigindo provas de tudo o tempo todo. Você concorda? Seríamos, aliás, muito chatos. Vamos combinar. Seríamos pessoas insuportáveis, mais do que já somos. Então, o que a gente tende a fazer? A gente tende a aceitar alguns conteúdos por uma autoridade de plausibilidade. A gente torna, né? A gente espera que seja plausível. Tá claro ou não? Às vezes não dá certo. Às vezes não dá certo. Às vezes você entra numa bólide, né? E o avião cai. Às vezes você entra numa bólide, ele afunda demais no mar, né? E tem uma implosão. E você não volta mais. A gente viu o que aconteceu essa semana, não é isso? Tudo bem? Confiou demais. Eu, particularmente, não me atreveria a fazer aquilo, não. Menos ainda agora. Mas você concorda que foi uma crença, foi uma aposta muito forte, né? De acreditar que uma coisinha daquele tamanho, indo tão fundo, fosse resistir àquilo. E acabou não dando certo. Então, é muito importante que a gente entenda a mobilização disso, de que maneira nós mobilizamos, né? Então, ao distinguir, a gente precisa fazer essa distinção, né? Nós podemos falar de crença através de um consentimento em fundamentos sólidos, racionais, validados na empiria, mas, ao mesmo tempo, é importante que a gente entenda que essas noções, tanto da crença religiosa quanto da crença científica, elas não são sentidos estanques e fáceis, inclusive de serem delimitados, Então, é muito importante que a gente entenda isso. É claro que, como eu estou falando ou partindo de uma perspectiva iluminista, né, retirada lá da enciclopédia, nós vamos ter que pensar, claro, uma diferença de natureza, conforme eu disse. Então, eu vou ter que fazer uma distinção entre uma convicção puramente subjetiva, né, fundada numa validação de fé, de obediência, de esperança numa palavra autorizada e sacralizada, só que é fundada, ao mesmo tempo, né, e é importante que a gente saiba disso, numa tradição eivada de contradições, de traduções, de interpolações, de desvios. A gente sabe que os textos sagrados, eles também são atravessados, né, de traduções duvidosas, de contextualizações problemáticas pelo distanciamento do tempo, de sentidos outros de uma sociedade que nem é mais a nossa, porque o texto sagrado, vamos pegar aqui no caso judaico-cristão, hein, gente? O texto sagrado, eu tomo uma ideia do Spinoza, o Spinoza nos fala disso. Os profetas produziram enunciados, produziram asserções, produziram discursos validáveis para os contemporâneos do seu próprio tempo. Ele não estava pensando futuros leitores do século XXI. Tá claro ou não? Então, você vai ter que recuperar, ou teria pelo menos uma leitura crítica, ou filológico-crítica, as motivações de mentalidade de uma época muito distanciada
Tá claro ou não? Então, eu acho que o valor de uma fé religiosa precisa ser dimensionada ou redimensionada na sua circunscrição sociohistórica. Então, eu não tomo uma verdade do Antigo Testamento como válida para um século XXI, de onde eu me encontro, por exemplo. Eu acho que aquilo é muito legal, funcionava muito bem naquele contexto. Não dá para transplantar historicamente todo aquele conteúdo de uma maneira acrítica, de uma maneira sem filtros, como no geral o religioso ingênuo faz. Tudo bem, gente? Fale, Miriam, por favor. Nesse caso, a fé, ela é flexível, né? Sim. Ela não é uma coisa fixa. Ela, conforme você vai conhecendo, ou mesmo tendo contato com outras coisas, a sua fé vai mudando, ela é flexível. Ela é moldável à conjuntura por onde você valida esses conteúdos. Ela é moldável pela conjuntura por onde esses valores são firmados. Então, o sentido de fé que temos hoje para sujeitos do século XXI não é o mesmo sentido se a gente pegar uma época anterior à de Jesus, por exemplo. Então, tomar tudo numa equivalência, primeiro, é uma leitura ingênua, uma leitura acrítica, é uma má leitura. E esse é o problema, Miriam. O religioso faz essa leitura ingênua e acrítica, porque ele toma uma verdade de uma época como se fosse hoje ainda perfeitamente válida e presente. Percebe ou não? E nesse sentido, é uma leitura que me causa mal-estar, me causa dificuldades, para dizer o mínimo. Tudo bem? Porque a fé também tem graus, Pode ser né? pensado. É. Ela tem graus. A fé, a gente fortalece a fé conforme a gente vai vivendo e as coisas vão acontecendo. Então, mas depende do horizonte que se tem. Por um religioso, a fé já está estabelecida numa autoridade que disse aquilo, e ele não precisa fortalecer, ele precisa simplesmente produzir adesão tácita, que é o plug. É o plug de aceitação daquilo como uma verdade inconteste. A fé que você está propondo como uma fé flexível é aquela que assume um horizonte de abertura. Você lembra do Bergson que nos falava de moral fechada e moral aberta? Sim, A sim, moral fechada do religioso, ela já está toda engessada. sim. A moral filosófica de uma autonomia, ela está em abertura, em sentido, né, convidativo, em sentido, digamos assim, extensivo, elastecível, includente. A fé do religioso, tomado um sentido ortodoxo e estrito senso, ela tende a ser engessada, uma relação de assimetria, de subserviência e de exclusão. Se não funcionar naquele horizonte, naquele prisma, não se ajustar, não funciona. Então, Porque, cria-se uma camisa de força por porque esse. no Evangelho você tem a fé robusta e a fé vacilante. Sim, mas é aquela questão que Jesus falava da fé de um grão de mostarda, né? Hum. Então, você vai ter que pensar isso. De que maneira a gente vai pensar modos como cada sujeito valida a sua fé? Então, ele encontrou pessoas com fé mobilizada numa grande força, enquanto outros ainda claudicantes no campo da fé. Então, é óbvio, claro, o modo de recepção e de vivência subjetiva dessa experiência, ela se modifica, ela vai depender do lugar de maturidade do sujeito em face disso, tá? E ainda, Mas, fale. peraí, e ainda tem mais, às vezes surge a dúvida quando no Evangelho vai falar da fé divina e da fé humana. Vai depender de que maneira você atesta os valores que estão embutidos nesse discurso. De que Porque maneira você atesta os valores que estão embutidos nesse discurso. o que eu entendo aí, a fé humana, é, por exemplo, você
está fazendo um trabalho, você estuda, pesquisa, faz isso, aquilo, aquele outro, e você tem certeza ou fé nesse trabalho que ele vai dar certo, porque você deu o máximo de você e um pouco mais. Agora, você tem a fé divina porque você tem a esperança em Deus. Então, essa fé divina, no caso, funciona mais como um modelo religioso. Sim. Para o caso espírita, a gente vai ter que pensar essa distinção em progressão. Não num sentido estanque, engessado, como no geral o religioso propõe. Por isso que o Kardec fez uma junção inconciliável, impensável até ali, que ele aliou a ideia de fé e de razão. Uma fé inabalável só aquela que pode ser assistida pela razão, ou via razão. E essa ideia sempre foram vistas, as duas noções sempre foram vistas como avessas, Sim. inconciliáveis entre si. Então, o que o Kardec fez foi algo diferente, inclusive. Bem, ele produziu uma junção, uma inclusão de algo que historicamente sempre foi visto excludentes. Né? Agora, quando a gente pensa isso, quando falamos de uma convicção puramente subjetiva, né, fundada numa tradição que inclusive é muito problemática, né, cheia de questiúnculas, de debates intermináveis, né, de uma autoridade inclusive despótica, que é um modelo tomado num horizonte de uma antiguidade de um povo de eleição, de uma ortodoxia religiosa, com horizontes, inclusive, fundamentalistas, né? Temos aqui um sentido de fé. Agora, quando falamos de uma convicção objetiva, né, baseada na evidência, tanto lógico-matemática, quanto na observação, quanto na experiência, nós temos duas naturezas, né? Uma convicção subjetiva quanto uma convicção objetiva, e as duas dão um sentido de serem pensadas avessas ou distantes uma da outra. É claro que quando a gente pensa tanto na perspectivação religiosa quanto na perspectivação científica, num contexto ainda iluminista, como proposto, o que se tem, né, é que a noção de crença aplicável a ambas pode assumir um caráter de desconfiança das duas. Tá? Então, tem aí um verso, uma via de abertura a um grau de ceticismo. Eu preciso desconfiar tanto da crença religiosa, ela tem os seus problemas, quanto eu preciso também guardar precauções em face da crença factual, da crença empírica e objetiva, porquanto os sentidos também me enganam, porquanto os sentidos também não são plenamente confiáveis. Tá claro, não? Sobretudo após, né, uma física quântica, 1929, a partir do Heisenberg, hein, gente? O que nós temos? Nós temos um mundo fluido bastante complicado. Porque o mundo subatômico é um mundo também que você não consegue estabelecer uma fixidez por onde a razão pudesse estabelecer uma via conclusa, clara e distintamente nos termos do Descartes. Tá claro, não? Porque a gente sabe desde o Heisenberg, na teoria da incerteza, que quando você diz o elétron está aqui, ele já não está mais. Você aponta, ele já assumiu, já não está mais ali. Então é um mundo também fluido, né? É um mundo evanescente. Então há quem propõe até uma equivalência. O mundo evanescente da fé, em que o sujeito vive com a cabeça nas nuvens, né? E o mundo evanescente do átomo, em que você também não consegue estabelecer fixidez. Então estamos Mas ambos diante... existem, né? Hã? Mas ambos são existentes. Quais Tanto os a ambos, fé você está quanto dizendo? ambos, a Existência fé enquanto e o ato. experiência subjetiva, mas o assentimento, ele é fluido também. Né? Porque você está apostando em dois invisíveis, se você pensar. Você percebe, Sidney? Você está apostando em dois invisíveis. O átomo é invisível para nós outros, e nós acreditamos nele. Tá claro ou não? E o modelo de uma adesão subjetiva também é um invisível.
Então, a aposta em dois invisíveis problematiza ambos. Então, modernamente, estamos diante de questões que não são assim tão que não são tão fáceis assim de serem deslindadas, traduzidas ou firmadas. Deu para entender por que eu estou dizendo que eu vou trazer mais problemas do que clareza? Porque na perspectiva de um mundo moderno, hoje se vê pensadores vários tendo sérias, robustas desconfianças da perspectivação, inclusive científica. Estamos numa época que, inclusive, numa época que alguns chamam de pós-moderna, né, em que você não consegue mais sedimentar um conteúdo, já que, inclusive, estamos diante de experiências fluidas, impalpáveis, inefáveis. Antigamente, o adjetivo inefável era para o campo místico. Hoje, o inefável pode também ser aplicável para o campo subatômico. Tudo bem, gente? Então, olha como a coisa não é tão simples assim. A coisa não é tão transparente assim. Estamos diante de uma via até mesmo um tanto opaca, complexa, para não dizer problemático. Tudo bem, não? Então, tanto a visão religiosa quanto a perspectivação antirreligiosa, né, vai nos trazer questões, problemas e sentidos que nos colocam, inclusive, em vias de aporias. A gente sabe o que é aporia, né? Aporia é uma palavra filosófica que quer dizer beco sem saída. A, não, poros, saída. Então, estamos diante de aporias filosóficas. Então, quanto mais a ciência tem descoberto coisas, mais novos sentidos estão em abertura. A coisa fica mais complicada ainda. Deu para entender, não? Então, tem uma porta para sentidos ainda insuspeitos, que a razão tende a se colocar sempre num penúltimo horizonte. Tudo bem, gente? Então, quanto mais você vai quebrando as partículas, mais coisas tem. Quanto mais você vai quebrando, mais coisas tem. Aí você fala do bóson de Higgs, de não sei o quê. Percebe, não? Você vai entrar em teorizações quânticas e em sentidos que não são aqueles propostos pela física newtoniana. A física newtoniana, nesse sentido, foi implodida pelas novas proposições das ciências. Tudo bem, gente? Está claro isso? Então, estamos entrando numa via também fugidia, também ainda nebulosa, quanto àquela que falávamos a respeito das crenças religiosas. Falávamos isso das crenças religiosas. É uma via nebulosa, é uma via fugidia, é o inefável, é o campo do misticismo, do impalpável, etc. Mas as ciências têm nos dado desdobramentos que sinalizam sentidos muito próximos desse outro sentido. Claro, eu acho o sentido religioso mais ingênuo. Tá? Já estou aqui queimando etapa e dando o meu pitaco. Mas tudo bem, não? Mas é interessante notar isso. Fale, Gabriel. Então, isso que você está falando vai com uma coisa que eu penso no mundo atual, né? Hoje tudo é muito elogiado por causa do avanço da tecnologia, internet, inteligência artificial, novos avanços e tudo. Mas o homem descobre que ainda não sabe tudo, né? Estamos em outros becos, na medida que a gente vai evoluindo, estamos encontrando outros becos sem saídas, né? É isso. É isso. Então, isso é muito importante. A ciência não vai validar a fé, continua antípoda. Tudo bem, não? Mas ela está entrando por meandros que também são bastante herméticos, complexos, problemáticos. Tudo bem, gente? Isso eu acho bastante significativo, indicial, emblemático, que a gente precisa tomar sob consideração. Então, hoje em dia, o que se tem, né? O que se tem é uma suspensão do julgamento, né?
para que a gente possa, inclusive, perceber a complexidade de uma universalidade da razão, né? E agora o ceticismo, que antes se voltava contra os religiosos, que a gente sabe, né, que na época do iluminismo, a ideia da palavra luzes, né, a palavra luzes, significa fazer uso da razão, lançar a luz da razão para explicar o mundo. Avesso ao mundo das sombras, que era a perspectivação religiosa, que não explicava nada. Essa era a intenção dos iluministas. Nós vamos lançar razão, luzes de razão, onde as sociedades de antigo regime não preencheram sentidos de validação da experiência do mundo concreto. E nós vamos explicar racionalmente tudo. É claro ou não? Então havia a perspectivação de uma desconfiança sobre o mundo religioso. Mas, igualmente, estamos numa época de consideração a respeito da maneira como a gente vai pensar a ciência também. Então, hoje, alguns antropólogos, inclusive, tendem a pensar que não há uma diferença essencial entre a crença primitiva nos espíritos e a crença da física moderna na existência das partículas subatômicas, já que todas elas são invisíveis, já que ambas tratam do invisível. Então, o que se tem, né, é essa desconfiança. O religioso tende a se voltar contra o Darwin e tentar dizer que a teoria darwinista é uma crença, né, que deslegitima a crença bíblica do Deus Criador. Mas é uma desconfiança que se tem sobre de uma ideia oposta e avessa à outra. Tá? Clarissimamente aqui, né? Agora, a gente sabe, há quem propõe alguma conciliação. Há quem propõe alguma conciliação. A gente pode pensar e discutir a aparência dessa conciliação. Alguns dizem que essa conciliação pode ser verdadeira, outras propõem que essa conciliação possa ser aparente ou mesmo falaciosa. Por exemplo, a gente sabe, né, que a posição oficial da Igreja Católica a respeito da relação entre a fé e a razão, a Igreja Católica diz que a fé e a razão, elas parecem opostas, mas na verdade são complementares. Então a verdade emana dessas duas fontes, da fé e da razão, e as duas se iluminariam mutuamente, né? Na encíclica papal do João Paulo II, Fides et Ratio, lembram Fides et Ratio? Ele insiste nessa compatibilidade entre fé e razão. A inteligência pode levar-nos à fé, que é o que se chama de intellego ut credam, ou seja, para crer é preciso compreender, mas o contrário também é tomado como verdadeiro. Para se ter acesso, por exemplo, a certos tipos de conhecimento que escapam ao que pode ser adquirido pela razão natural e pelos sentidos, nós vamos precisar recorrer à fé, que é o credo ut intellegam. Tudo bem? Então, o catolicismo propôs oficialmente essa versão, né? A fé dá um sentido de assistência à razão e vice-versa. A razão dá um sentido de assertibilidade ao campo da fé, né? Só que alguns propõem que esses argumentos são falaciosos ou mesmo problemáticos, né? Alguns dizem, somente posso inteligir de modo competente se já acreditar de saída, porque para o religioso a crença é uma a priori. Então a crença nunca é posta sob suspeição. Tá claro ou não? Então, isso viria um argumento meio falacioso, né? Somente posso inteligir de modo competente se já acreditar de saída. Nesse sentido, a razão natural pode levar-me a um discreto deísmo, né? Como aquele proposto lá no Voltaire, o Deus relojoeiro. A razão natural pode me fazer levar a pensar em Deus pela analogia do Deus relojoeiro. Mas, por exemplo, nós teríamos ainda assim muitas dificuldades em aceitar proposições de fé do tipo da Trindade, Deus em 3 pessoas, ou a experiência de uma virgem vir a dar à luz. Então, eu posso, pela razão, pensar em Deus numa perspectivação voltairiana
de um Deus relojoeiro. Mas nos mistérios da Trindade, da virgindade da Maria, a razão não dá. A razão fica de fora. Você concorda ou não? Hein, gente? Vocês concordam? Aí não dá. Eu vou ter que aceitar só pela via da fé, né? Agora, é importante entender a outra parte de creio né, para que eu possa compreender, alguns tomam também como falaciosa. Porque a crença só ajuda o conhecimento quando o conhecimento que se quer obter for congruente desde o início, né? Então, se parto da crença numa religião, se eu parto da crença numa religião monoteísta, providencialista, é claro que os conhecimentos compatíveis com essa crença vão se me patentearem como válidos. Então, eu só valido o conhecimento se esse conhecimento se ajustar a um a priori monoteísta e providencialista. Então, nesse sentido, não tem nenhuma assistência. O que se tem é uma imbricação. Tudo bem, gente? Está claro isso ou não? Então, o argumento católico eu acho meio falacioso nesse sentido. Sim, mas Kardec não coloca que a fé é inata? Não é o Kardec que fala disso somente, né? Você vai pensar as ideias inatas propostas desde o Descartes, por exemplo, né? Ou, se você preferir mais, buscar ideias inatas propostas desde o Platão. Tudo bem? Então, há sentidos mais longínquos de validação disso. O próprio religioso, ele tende a pensar a fé como algo que já está assistido no sujeito como a luz natural da graça. Eles chamam luz natural da graça inata. Isso é da época dos escolásticos, por exemplo. Tudo bem? Então, isso não é base espírita. Isso é uma base que está, aliás, bem anterior ao espiritismo. Tudo bem? Bem, Cid. Agora, o que é interessante notar é que há esse acordo entre fé e razão na chave católica de uma harmonia pré-estabelecida, né, entre verdades descobertas pela razão e as reveladas pela fé. Então, o que se tem aí é um prisma de, digamos assim, de espelhamento e não de complementação. É um prisma de espelhamento e não de complementação. A gente aprende, né, que foi dito pelo Tertuliano, o credo quia absurdum. Lembram disso? Hein, gente? O credo quia absurdum. O próprio Tertuliano dizendo isso, atestando que o próprio sentido da fé é crer, né? É próprio da fé o crer, sem a necessidade de compreender. Essa base vai ser muito forte no período medieval católico, né? O próprio da fé, ou a vocação fundamental da fé, é o crer, sem a necessidade de se compreender. Credo quia absurdum. Eu creio porque é absurdo. E se não fosse absurdo, eu não precisaria crer, bastaria conhecer. Tá claro isso? Hein, gente? E aí é o dogma, né? E aí é um dogma. É um dogma. Tá claro? Ou seja, inclusive se colocou, Miriam, na ideia no momento medieval, de que não só não há um espelhamento, mas uma hierarquia em que a fé se sobreleva. Uhum. A ponto de se dizer filosofia anquila teologia. A filosofia é uma serva da teologia. Logo, a razão, ela é subserviente à fé. A fé é superior. Tá claro isso? Então, aqui que se tem uma ideia bastante importante e interessante. Então, por isso que vão ser tomados os campos da fé quanto do saber em horizontes diferentes. Não necessariamente opostos, dá para se discutir, não necessariamente opostos, mas com diferenças de base. O problema é o resultado disso. O problema é o resultado disso, quando não bem estabelecido
em horizontes de civilidade. Quando você pega uma fé extremada, dogmática, de uma ortodoxia intransigente, você flerta de uma maneira muito perigosa com noções fundamentalistas. E aí que eu acho que é uma discussão boa para a gente pensar o nosso próprio tempo, né? No campo religioso, a intolerância vai ocupar, né, uma forma bastante contundente de rivalidade, de hostilidade, de incivilidade, né, de violência mesmo, tudo bem? E é a partir da perspectivação da fé por essa via perigosa que nós vamos entrar no campo da intolerância. Intolerância que em outras épocas, a gente viu já, né? As vítimas dessa intolerância. Os hereges sendo perseguidos, na Idade Média os cátaros, né? Na luta com os albigenses. Nós vamos encontrar os judeus sendo perseguidos historicamente, tratados como povos deicidas, né? Porque eles foram responsáveis pela morte de Deus, já que levaram Jesus à crucificação, né? Nós vamos encontrar depois da reforma protestante do Lutero, a partir de 1517, uma cisão, né, que se opera no seio da Igreja Católica, e aí Lutero, Calvino, Melanchthon, depois o Henrique VIII na Inglaterra, e etc., vai ter uma ramificação protestante, e o litígio de católicos e protestantes vão produzir sentidos bastante violentos de perseguição, de lado a lado. Protestantes perseguidos na França, né, pelos católicos. Católicos perseguidos na Inglaterra por protestantes. E aí vai, né, o leque de perseguições, né? O Calvé executado em Genebra por ordem do Calvino, os puritanos ingleses, né, atingidos pela intolerância anglicana, depois a intolerância nas Américas, né, a maneira como os jesuítas aqui chegam e estabelecem seu talante de catequese e dominação. Nós vamos encontrar desde a Bíblia, claro, os hebreus, né, exterminando os habitantes de Canaã, e assim vai. Então, esse caráter, esse verso de intolerância religiosa em nome de uma fé, também é algo que nos chama a atenção, inclusive até o nosso próprio tempo. Mas o fundamentalismo, a base é a fé? Sim, o sujeito tem tanta fé naquilo que ele se imola. Ele se coloca dentro de um avião e se lança contra torres gêmeas. Esse cara está mobilizado por uma fé que o cega. É cega. É uma fé cega. Ele acredita que no paraíso ele vai ter nos 70 virgens, não sei quantas virgens, então ele acredita que dando, se imolando em nome da religião, ele vai alcançar o paraíso prometido. Porque às vezes me passa, talvez a fé, eu acredito, mas o poder também não pode ser uma base. Então, mas se a gente pensar a adjetivação dessa fé, acho que dá conta. Uma fé cega é o modo como o sujeito se mobiliza por dentro a ponto de aceitar de que a extinção do seu inimigo é a condição de salvação dele próprio. Ele está mobilizado por aquilo. É uma fé. Sim. Perturbadora? Cega? Intransigente? Mas é uma fé. É uma fé perturbada, inclusive. Mas ela está aí funcionando. E ela está aí funcionando por quê? Porque nós vamos encontrar esse campo validado no nosso próprio tempo. Hoje estamos sendo, no campo da política, inclusive, assediados por fundamentalismos religiosos que estão saindo do horizonte da adesão privada de uma fé para uma discussão teocrática de intervenção em políticas públicas dos seus valores religiosos, ferindo, inclusive, noções importantes de um Estado laico, das atribuições constitucionais de um Estado laico. O que vocês acham? É muito perigoso isso. Eu tenho muito medo disso.
né, teocracias que colocam a democracia sob risco. Então, estamos aí no assédio, né, de bancadas da Bíblia, da bala, do boi, mas no caso aqui, ó, a bancada da Bíblia, que tende a desenvolver uma intransigência, uma beligerância. Eu vi esses dias que em templos religiosos de uma certa igreja, não vou falar o nome, eles estão arregimentando policiais militares, e arregimentando uma multidão de militares na produção de um exército de Deus. Vocês estão percebendo o nível do perigo de uma coisa dessa? Tá claro? Financiado por capitalistas também. Exatamente, exatamente. Então, esse campo de uma fé religiosa extremada nos traz um grau concentrado de preocupações. O fundamentalismo religioso é uma preocupação do nosso tempo. É uma preocupação do nosso tempo. Repaginado, claro. Repaginado de outras épocas. O Opus Nós Dei não é tivemos a uma mesma ministra. filosofia? Oi? Fale, Gabriel, depois Desculpa, Davi, Gabriel. desculpa. Fale, Gabriel. Só ia lembrar que nós tivemos uma ministra no governo anterior que falava que viu Deus na goiabeira, entendeu? Depende, eu né? acredito, eu creio nisso. Mas o Opus Dei não é a mesma filosofia? Então, essas tradições, inclusive Não. fundamentalistas e ortodoxas, são repagináveis, Davi. São repagináveis. São repagináveis. Você teve lá o Plínio Salgado, lá, com TFP. Você vai encontrar a base de uma vinculação que vem desde o período medieval até antes, e que são repaginados e que estão aqui funcionando no nosso próprio tempo, no nosso próprio presente. Hoje você vê religioso fazendo arminha. Vocês sabem disso. Mas não é nem isso. O que mais me preocupa hoje é o globalismo. Não é o globalismo. Globalização, você está falando? Não, é essa nova tendência mundial aí de você tornar um só governo, uma só religião. Ah, sim, é o totalitarismo. Isso é o totalitarismo. É uma visão totalitária. Mas você concorda que essa noção está dada? Eu nunca imaginaria, por exemplo, um Jesus fazendo arminha. Imagina. Eu nunca imaginaria Jesus, sabe, propondo ou firmando perseguições a qualquer tipo de minoria, produzindo exclusão. Ele era inclusão, ele era amor. Todos os perseguidos, aliás, ele defendeu. Todos os perseguidos, minorias políticas, ele esteve do lado. Esteve do lado da mulher, esteve do lado do estrangeiro, que era visto como um sujeito abjeto, samaritano. Todos os perseguidos, ele esteve do lado. E hoje os religiosos são os perseguidores, repaginando a intolerância de outras épocas. Então, isso é muito interessante. Essas noções dadas, né, num grau muito complicado de se pensar. Claro, há também, do campo das ciências, várias intolerâncias ou sentidos de recusa do viés religioso, por vias às vezes plausíveis, por vias outras vezes não tão plausíveis. Tá? Então, a gente vai encontrar, por exemplo, né, historicamente, nós vamos encontrar algum deísmo no Voltaire, no Rousseau, né? O próprio Voltaire vai dizer: eu não acredito no Deus que os homens inventaram, mas eu acredito num Deus que inventou os homens. O Voltaire tem uma ideia próxima de uma noção de Deus. Mas nós vamos encontrar, por exemplo, né, o Kant vai falar sobre a audácia da razão, né? O sapere aude, ousar fazer uso da razão. Para o Kant, por exemplo, a religião institucionalizada inibia e censurava o entendimento. Para o Kant, a religião submetia o espírito
a uma tutela ilegítima. Ele vai dizer que a religião é responsável pelo estado de minoridade do ser humano, de paralisia do conhecimento. Então, o Kant vai guardar variadas reservas em relação a isso, né? Então, o conhecimento era a via por onde o sujeito se libertaria dos grilhões religiosos, né? O Feuerbach vai dizer que a religião é uma forma alienada da essência humana, né? E que o saber passa pela superação dessa consciência alienada. O Feuerbach vai propor isso. O Marx, leitor do Feuerbach, vai propor que a religião é uma projeção de carências reais. É um suspiro da criatura oprimida, a emoção de um mundo sem coração, a expressão espiritual de condições sociais desprovidas de espiritualidade, né? Ele vai propor que o Marx vai propor que a religião era a antítese da verdade científica. Ele vai propor que é o ópio do povo. É o ópio do povo. Tá claro, não? Ele vai guardar uma versão. O Freud vai fazer a mesma coisa. O Freud vai dizer, né, em algum próximo do Marx, né, que a hipótese, a crença religiosa é ilusão, né? Só que para a psicanálise do Freud, né, a ilusão não provém das relações sociais, mas vem das necessidades humanas de se produzir fantasias, né, a serviço da realização de um desejo, por exemplo, né? A base da fantasia religiosa, né, o Freud vai propor que é uma vontade inconsciente de prolongar a infância, levando o homem a crer num pai suprassensível. Então, o religioso, para o Freud, é um sujeito ainda pueril, infantil, que tem a necessidade de vinculação com um pai, né? Então, para ele, a religião é um obstáculo ao progresso científico, é um horizonte de pseudos-verdades. Então, ele vai propor fundamentalmente isso, que deveríamos abandonar o céu dos anjos e deixá-los aos pardais, né? Então, nós vamos entrar por essa via de aversão de religiosos em relação aos cientistas, quanto de cientistas em aversão aos religiosos. Tá claro? Essa aversão ela é mútua e o mais das vezes alimentada, tudo bem? Então, esse é um campo interessante e importante de a gente marcar aqui como cuidado, porque a esfera privada do motivo religioso, hoje, pela via desse fundamentalismo, tenta nos cooptar a esfera pública das ações. Então, a gente está vivenciando esse assédio. E não é só um fenômeno do Brasil, é um fenômeno que está por aí rodando também. Não é só um fenômeno do Brasil. Porque a concepção da fé é um horizonte de esfera privada. Eu não posso fazer com que meu horizonte de esfera privada se sobreponha aos horizontes de uma esfera pública. Porque o religioso é a universalização de uma particularidade. A religião é uma universalização do particular. Então, eu não posso aceitar a universalização de um particular sobre mim. Eu tenho que pensar que, num estado de esfera pública, temos de pensar que o Estado não é ateu. Isso é mentira. Quando se fala de Estado laico, o Estado laico não é ateu. O que é um Estado laico? Não é aquele avesso às religiões, mas é aquele equidistante das religiões. Ou seja, num Estado laico, as religiões todas têm o mesmo direito de existir, não se sobrepondo uma sobre a outra. Isso é Estado laico. E o sujeito tem o direito de ter a religião que quiser, e inclusive de nem tê-la. O sujeito ateu também tem direito à sua subsistência. Então, o Estado laico confere direito de existência a religiosos quanto a não religiosos, sem que nenhuma ideia se sobreponha. Essa é uma ideia democrática do Estado laico. Então, se um religioso tenta fazer valer o seu talante sobre os demais, essa teocracia é perigosa. É algo que atenta contra o Estado democrático de direito. A gente tem que ter medo dessa gente.
Essa gente, em nome de Deus, da pátria e da família, põe bomba em caminhão de gasolina próximo ao aeroporto. Em nome de Deus. Percebe ou não? Essa gente é meio perigosa. Eu tenho muito medo dessa coisa. Porque a razão entra num estado de hibernação, de esterilidade, e a intolerância vai assumindo, sabe, motivos, os mais temerários que a gente possa imaginar, né? Então, os fundamentalismos são fundamentalmente, né, sendo aqui pleonástico, violentos. No caso brasileiro, o fundamentalismo, né, neopentecostal ou pentecostal, ele está assumindo uma feição de anomia, né? Ele está criando sérios problemas de vínculos tradicionais de solidariedade, porquanto cria-se uma bolha, e quem não se encaixa na bolha é mal visto, inclusive estigmatizado e posto à margem. E uma insensibilização sobre o lugar do outro. Portanto, entra numa via de perseguição de minorias. Sabe? O outro não tem a mesma orientação sexual que a minha, então ele é do diabo e eu sou de Deus. Então, ao invés de ensinar universalidade, ensina sectarismo, né? Isso. É o proselitismo, é o sectarismo, e prosélitos e sectarismos, eles são discursos de exclusão por natureza. Prosélitos e sectarismos são discursos de exclusão por natureza. Quem não se encaixa ao modelo, não vale. É mal visto, é desconsiderado, etc. Isso é muito perigoso. Isso é muito sério. Então, esse é um cuidado que nós precisaríamos guardar, né? Então, esses fanatismos vários precisam ser tomados com o máximo cuidado e a máxima precaução. Tudo bem, não? Então, é muito interessante a gente notar isso. Enquanto aqueles que nos pautamos por uma via de consideração do valor do outro. O outro tem direito a ter a sua adesão privada ou particular de fé? Todos temos. Como eu já falei aqui várias vezes, vocês já me viram falando isso. Eu tenho uma base de fé espírita em Kardec. Tudo bem? Eu tenho uma base kardecista. Há quem tem uma base, ou seja, um modo de interpretar espiritismo via Ramatiz. Há quem tem uma base de pensar espiritismo via Umbanda. Há quem tem uma base de pensar espiritismo via Chico Xavier. Todas são dignas e respeitáveis. Eu posso discordar, mas o outro tem todo o direito de exercer a sua confissão de fé no que quer que seja, como eu também tenho o meu direito. Percebe ou não? Eu não quero extirpar o outro. Eu não quero invalidar o outro. Eu quero discutir, eu quero discordar, eu quero marcar pontos de semelhança e de semelhança pela via da crítica. Mas o outro tem todo o direito de ser o que ele quiser. Deu para entender, gente? Tá claro isso, não? A gente não pode entrar num campo de intolerância, de dogmatismo, de dizer só o meu vale e o outro não. Porque a gente repete um equívoco que é ancestral, inclusive. Então, é o que eu falo aqui. Ó, a minha via de interpretação do Espiritismo é aquela que está validada em Kardec. E ela é digna de consideração e apreço. O outro está validando o Espiritismo via Chico Xavier. Ele tem os motivos dele. Discordamos? Respeitosamente, discordamos. É bom que ele discorde de mim, eu discorde dele, e assim vai. Mas ambos temos o direito de coexistência. Eu não vou odiá-lo, não vou persegui-lo, não vou estigmatizá-lo, não vou excluí-lo por isso. Eu tenho de amá-lo, como imagino que ele também tenha de fazer o mesmo em relação a mim. Ou pelo menos espero que faça. Tá claro isso ou não? Mas é importante isso. Eu tenho o direito de verbalizar as minhas ideias e valores, ele tem o direito de verbalizar suas ideias e valores. E a gente pode conviver de uma maneira civilizada, inclusive. Mas a gente não pode expor e propor a exclusão do outro, pura e simplesmente porque ele pensa diferente da gente. O, Tá claro? o Carlos, Oi.
Você acredita que na ciência estamos mais avançados nesse aspecto? A gente admite com mais civilidade as diferenças de teorias? Há um grau de intransigência também possível, mas eu acho um ambiente mais civilizado do que o religioso. Você nunca viu ninguém matar em nome de Einstein. Você nunca viu ninguém matar em nome de Newton. Tudo bem, gente? Tá claro isso? Mas a gente já viu muita gente matar em nome de Deus. Então, há intransigências no campo científico? Há. Há posturas, inclusive, arredias e hostis nas concepções científicas de um ou de outro? Também há. Mas o caráter mais incisivo e hostil tem sido no campo religioso. Tudo bem, gente? Esse é um grande risco. Então, hostilidades há nos dois lados. Há nos dois lados. Mas eu nunca vi ninguém matar em nome de Darwin. Tá claro? Não? Nunca vi ninguém queimar o outro em nome de Newton. E nós já vimos gente fazendo isso em nome de Deus. Então, isso é um cuidado muito sério. Então, o que a gente propõe filosoficamente é a de se pensar com Kardec aquilo que o Kardec dizia: o espiritismo não se ocupa com prosélitos. Kardec falou isso com muita assertividade. O espiritismo não se ocupa com prosélitos, não quer desvestir ninguém das suas filiações religiosas. E ele dizia, tem muito católico que vem participar das reuniões espíritas, tem muito protestante que vem participar da reunião espírita. Percebe? Ele era aberto, inclusive, poroso a esses vários contatos. Ele não excluía ninguém pela sua filiação religiosa, não obstante ter sido perseguido, né, por vários deles. Né? O Auto de Fé de Barcelona é um exemplo. Mas é importante que o perseguidor seja o outro, não nós outros. A gente não pode perseguir, não pode ser intolerante, não pode estabelecer exclusão contra quem quer que seja. No Espiritismo não há lugar. Nós precisamos produzir diálogos. Diálogo com o religioso, como o Kardec fez no livro O que é Espiritismo. Diálogo com o cético, como o Kardec também fez lá no livro O que é Espiritismo. Tem que ter o diálogo com os cientistas. Percebe? Tem que dialogar para marcar distinções, diferenças, discordâncias no campo da civilidade, no campo do respeito, no campo do carinho, inclusive. Bem, para que nós não estabeleçamos fundamentalismos espíritas. Nós não estabelecemos fundamentalismos espíritas, inclusive no campo da política. Inclusive no campo da política. No campo da política, eu não quero um senador espírita, eu não quero um deputado espírita. Eu quero um senador, um deputado que esteja ali na defesa do direito da maioria, independente se é espírita ou não. Então, uma bancada espírita no Congresso é um absurdo. Eu quero espíritas em todos os lugares defendendo o direito de todos, indistintamente. Tudo bem, gente? Então, hoje você encontra um senador espírita negacionista. Eduardo Girão, senador espírita negacionista. Então, para mim, é um contrassenso, é uma excrescência. Uma coisa desse tipo. Está claro isso ou não? Então, é muito importante que a gente entenda que nós não podemos repetir esses equívocos. Refletir na nossa Você acha que esse cara entendeu o espiritismo e entendeu a religião? Não, ele é a voz de uma turba hegemônica do movimento espírita brasileiro. Ele foi eleito pela hegemonia do movimento espírita brasileiro. Mas é uma Porque nós temos um politização. número ainda bastante condensado de espíritas que estão numa base negacionista, que estão numa base teológico-política e que não tem nada a ver com Kardec, infelizmente. Infelizmente. Então, esse é o papel da nossa filosofia.
Quando a gente está aqui no núcleo de estudos, né, espíritas e filosóficos, é esse cuidado que a gente precisa ter. Nós precisamos nos mobilizar nessa direção, pensar filosoficamente. Se a gente tende a repercutir o modelo de uma religiosidade beata de espiritismo, aquilo que o Herculano chamava de igrejismo espírita, o perigo de cair nesses fundamentalismos é extremo. O perigo de cair nesses fundamentalismos é um perigo efetivo e extremado. E a gente vai encontrar os equívocos de nomes, de médiuns famosos, falando muita besteira em nome do espiritismo. Porque faz uma via religiosa, intransigente e excludente no plano do discurso. Sendo que Kardec era o bom senso encarnado. E que não está repercutido, infelizmente, por aí. Tudo bem, gente? É isso que eu tinha para dizer para vocês. Não sei se eu consegui dizer bem, mas a intenção é o que vale. Então eu fico mais tranquilo só por causa disso. E espero que vocês tenham não se decepcionado tanto com tudo isso que eu tinha proposto para pensar. Como eu disse, eu trouxe mais problemas do que... Obrigado, Veridiana. Obrigado sempre. E é isso. Eu fico sempre aí, na vontade de voltar mês que vem, se vocês permitirem, se eu for convidado de novo. Eu quero voltar porque eu tenho muita saudade de vocês. Eu gosto demais desse contato. Só em agosto, cara. Só em agosto, cara. Ah, mês que vem não dá, né? Nós estamos de férias, cara. Mês que vem eu também vou viajar para descansar um pouquinho. Então. Mas, ó, de coração agradeço Veridiana, Ângela, Lourdes, José Carlos, Ailton, Iara, Cris, Tereza, Eliane, Regina Célia, Marisa, Kátia, Ângela, Wagner, Gabriel, Sidney, Miriam e a Leida. Muito obrigado pela presença de vocês, pela paciência, pela generosidade.